Boa noite a todos. Que o Mestre Jesus nos abençoe. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Esse é o título do assunto que vamos tratar. Não se turbe o vosso coração. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Credes em Deus? Crede também em mim. Se assim não fosse, eu vos teria dito. Eu vou para preparar-vos lugar. E assim que eu tiver ido e preparado o lugar, eu voltarei e vos tomarei, para que onde eu estiver, aí estejas também. São palavras de Jesus na Santa Ceia, a última ceia que ele passou com os discípulos, que ele comemorou com os discípulos. Essas muitas moradas, elas nos fazem lembrar do espaço cósmico, dos múltiplos corpos celestes que circulam no universo e nos fazem lembrar da universalidade do conceito de Deus. Então, essas muitas moradas, sendo esses múltiplos corpos celestes, não é? E os seus intervalos, espaços, onde os espíritos desencarnados habitam em colônias espirituais, nos espaços intermediários entre esses planos, isso nos faz pensar, isso nos remete a uma ideia da astronomia. Também lembramos-nos da ficção científica. Star Trek, Jornada das Estrelas. Nós vemos lá o Capitão Kirk e o Spock, eles viajando na nave estelar Enterprise, percorrendo os espaços, percorrendo os corpos celestes, os múltiplos astros que eles visitavam. Mas nós, que aqui estamos, temos uma dificuldade muito grande para entender todas essas coisas, mesmo porque ainda não foi inventado a dobra estelar, que nesta série Jornada das Estrelas faz com que aquela nave espacial de repente se transporte com uma velocidade desconhecida e possa então ir de um astro a outro. Porque se nós formos ver as distâncias entre os astros, né, nós vemos que os astros mais conhecidos são os planetas, as luas, os sistemas solares, as galáxias. E para medir esses espaços entre esses corpos celestes, é utilizado a velocidade da luz, que é de aproximadamente 300 mil quilômetros por segundo. 300 mil quilômetros por segundo. Uma velocidade que apenas para fins de comparação nós poderemos usá-la, porque 300 mil quilômetros por segundo é uma velocidade que desconhecida para o nosso planeta por qualquer objeto que seja, já que é a velocidade da luz que ela se expande. Por exemplo, Sirius, que é o Sol mais próximo do nosso, está a 9.000 anos-luz do planeta Terra. A nossa galáxia, que é a Via Láctea, ela tem uma espessura que a menor espessura é de 3.000 anos-luz. Portanto, para atravessar a galáxia na parte mais estreita dela, nós levaremos 3.000 anos à velocidade da luz. Andrômeda, a galáxia mais próxima, está a 2,5 milhões de anos-luz. Segundo o Haroldo Dutra diz, se a gente fosse fazer essa viagem,
a gente saía dinossauro e chegaria a ser humano. Lá em Andrômeda, nessa outra galáxia. Mas os astrônomos informam que existem galáxias a bilhões de anos-luz. Então nós vamos ver que existe uma grandiosidade universal que escapa ao nosso entendimento, escapa à nossa compreensão. Ela transcende a tudo que nós possamos imaginar dentro daquilo que é conhecido por nós. Não é? Mas é importante que nós extraiamos desse conhecimento uma relação com a religião. Diz-nos também Haroldo Dias que as religiões do planeta Terra ainda são praticamente religiões tribais. Por quê? Porque elas consideram a localidade, os costumes, se é homem, se é mulher, qual a cor, as tradições, para atribuir ao Deus essas características. Então nós temos um mesmo Deus, que seria, mas com características de cada grupamento, de cada povo, de cada tradição que existe em cada lugar. Mas aí então vem Jesus, ao nos falar das muitas moradas na casa do Pai, vem nos mostrar um Deus universal, um Deus cósmico e a capacidade da religião também ser cósmica. O que significa uma religião cósmica? Uma religião que não seja tribal. Significa que ela alcança a toda parte inteligente do universo. Portanto, aqueles que habitam na Andrômeda são nossos irmãos, porque a Andrômeda foi criada por Deus, nosso Pai, assim como nós também fomos criados. Aí então, diz-nos também Haroldo Dias que, num encontro de estudiosos e tal, perguntaram a Frei Beto como é que ele iria falar de Jesus para um extraterrestre. Ficou difícil de responder. Mas ele sim, Haroldo Dias, diria: eu iria falar: oi irmão, como vai? Tudo bem? Porque nós somos irmãos pela paternidade de Deus. E nós estamos caminhando todos nesse processo de evolução para sairmos deste ambiente em que vivemos, dessa condicionante biofísica que nos caracteriza, para mudarmos para, segundo a nossa evolução, para pontos onde há uma transformação não apenas biológica, mas principalmente uma transformação moral. A casa do Pai é, portanto, o universo. E as muitas moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e os ambientes espirituais da erraticidade. A erraticidade é um termo utilizado para os espíritos desencarnados que não estão encarnados em nenhum planeta, mesmo que seja um astro extremamente desenvolvido. Os livros espíritas nos trazem alguma informação a respeito dos astros. Por exemplo, o livro A Caminho da Luz, Emmanuel fala sobre os exilados de Capela, que seriam espíritos deste planeta, deste astro, que estaria na constelação de Cocheiro, e que esses espíritos reencarnaram na Terra porque eles não conseguiram acompanhar a evolução moral do seu planeta de origem, do seu astro de origem. Então eles vieram para a Terra para, ao mesmo tempo que eles vieram promover o desenvolvimento da Terra, porque eles eram muito mais evoluídos intelectualmente do que os habitantes da Terra, eles então vieram trazer esta ajuda. E dizem ainda os espíritos que existem alguns espíritos ainda que vieram de Capela, que ainda estão no plano da Terra. Nós temos informações um pouco mais recentes
que nos diz no livro Renúncia, também de Chico Xavier, ditado por Emmanuel, que Alcione, um espírito de um planeta muito mais evoluído do que o nosso, veio reencarnar na Terra devido aos vínculos, aos laços de afetividade que a uniam a alguém que estava aqui no plano físico, ainda com dificuldades. E ela então saiu lá de Sirius e veio para a Terra para reencarnar aqui. Isto teria sido a época do século XVII. Tem o livro Transição Planetária, que nos fala dos espíritos que estão reencarnando na Terra, que vieram das Pleiades, onde se destaca, o nome vai ser o mesmo, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra, a estrela Alcíone, de onde estariam vindo esses espíritos. Esses espíritos que estariam vindo para o plano da Terra agora, não estariam vindo da mesma condição daqueles exilados de Capela, daqueles que vieram de Capela. Esses viriam exclusivamente numa missão caritativa, misericórdia, vieram para nos ajudar, para nos auxiliar nesse processo de transição que está ocorrendo agora, não é? Que seria uma mudança do status planetário, segundo uma divisão que é feita de uma maneira mais para estudos nossos do que uma divisão, não é uma divisão estática, seria uma divisão dinâmica, uma classificação da evolução dos espíritos e dos planos. Veja, a importância deste assunto, dessas moradas na casa do Pai, é tão grande que Allan Kardec colocou como o terceiro capítulo do Evangelho. Ele dedicou o terceiro capítulo do Evangelho para tratar deste assunto. E nós vamos ver que no texto que diz, não se turbe o vosso coração, há muitas moradas na casa de meu Pai. Por que é que Jesus usou essa expressão? Não se turbe o vosso coração. Veja, estas palavras de Jesus foram ditas durante a ceia comemorativa da Páscoa, que seria a última ceia de Jesus com os discípulos. Essa última ceia tem uma imensidão de ensinamentos, de informações maravilhosas, só em si corresponderia já a um evangelho praticamente dito. Não é? Tudo que está ali. Por quê? Porque Jesus anunciou nesta época que ele iria voltar para o Pai. Ou seja, ele iria voltar para o mundo espiritual. E, ao informar isso aos apóstolos e aos discípulos, é natural que eles tivessem ficado perturbados. É natural porque eles não se sentiam suficientemente fortes, não se sentiam suficientemente capazes para levar adiante a tarefa. Então eles se sentiam relativamente desnorteados ao saberem que Jesus iria retornar ao mundo espiritual. E aí então Jesus os acalma, dizendo que há muitas moradas na casa do Pai, e que essas moradas são vários níveis de evolução, onde os espíritos em processo de crescimento vão passar por cada estágio a fim de chegar ao ponto mais alto, que seria a condição de espírito puro, como Jesus. Não é? Estando chegando ao fim a missão de Jesus, era necessário que ele trouxesse todas essas informações. E nós vamos ver que a condição dos apóstolos, nós vamos ver que Tomé pergunta a Jesus:
Mas como nós vamos seguir-te? E Jesus responde: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. E Filipe pergunta: apresenta-nos o Pai. E Jesus disse: estou há tanto tempo convosco que não me conheceis, porque eu represento o Pai. Quem me conhece, conhece também o Pai, porque eu estou no Pai e o Pai está em mim. E aqueles que estiverem comigo estarão também com o Pai. Então Jesus traz todos esses ensinamentos maravilhosos para nos colocar na condição de filhos que poderão alcançar, sim, a proximidade com essas condicionantes mais elevadas que o Espírito pode alcançar. Né? E Jesus disse ainda: se assim não fosse, eu vos teria dito. Se não fosse, se nós não estivéssemos integrados nesse processo e não existisse todo esse arcabouço, toda essa criação universal do nosso Pai, para nos situar dentro desse contexto maior, Jesus disse: se assim não fosse, eu vos teria dito. Esta trajetória evolutiva que a doutrina espírita nos traz, porque ela, ao que nós conhecemos, é a única que tem uma explicação lógica baseada na ciência, na filosofia e na religião do processo evolutivo dos espíritos, desde a parte mais simples, aquela centelha mais simples, até os espíritos puros. Não é? E também a parte biológica, a parte física, tanto os minerais como os vegetais, todos eles evoluem. Nós não sabemos se a evolução dos minerais, dos vegetais, elas se transcorrem no mesmo ritmo da evolução média dos espíritos em termos de evolução moral e evolução biológica dos corpos que ocupamos. Mas nós sabemos que esse processo é dinâmico e ele se desenvolve sempre, tanto seja na área física quanto na área moral. E dentro desse contexto, desses infinitos mundos, não é? Eles têm diversas condições de evolução. Tanto os mundos, biologicamente falando, geologicamente falando, quanto os espíritos. E falando dos inferiores e dos superiores, a grande diferença vai ser do grau de materialidade que ainda nos caracteriza, nós que estamos muito mais próximos do princípio do que do fim. Nós temos uma caminhada, tanto é que dentro dessa divisão, essa classificação, foram considerados 5 níveis apenas. Veja, para que nós pudéssemos entender. Mas, considerando que esse é um processo dinâmico, não existem rupturas totais de uma fase para outra. É um processo dinâmico de transformação contínua. Então iria desde os mundos primitivos, não é? Destinados às primeiras encarnações do Espírito, não é? Depois mundos de expiação de provas, onde o mal domina, mundos regeneradores, onde as almas que ainda tenham que expirar aurem novas forças, repousando das fadigas da luta. Mundos felizes, onde o bem se sobrepõe ao mal. E mundos celestes ou divinos, morada dos espíritos depurados, onde o bem reina inteiramente. Então nós vamos desde o primitivismo da ignorância, não da maldade, porque o espírito, quando é criado, ele não é criado mal, ele é criado apenas simples e ignorante, e através do processo evolutivo, ele pode adquirir certas viciações nesse processo, não é? E Lázaro fala muito bem numa mensagem sobre o amor, não é? Que no princípio era um instinto, mais evoluídos e corrompidos, só sensações, e mais evoluídos ainda
seríamos sentimentos. Então, dentro desse processo de evolução, que enquadra dentro do processo evolutivo dos espíritos, nós podemos ver que esses espíritos primitivos, eles não são maus, mas eles são ignorantes. E eles, através do aprendizado, então, é que eles vão se desenvolvendo e muitos adquirindo algumas imperfeições. Mundos de expiações e provas onde o mal predomina. O planeta Terra estaria enquadrado nesta segunda classificação. Mundos de expiações e provas. E é por isso que muitas vezes nós nos espantamos com alguns acontecimentos tão pavorosos, que chocam tanto a nossa sensibilidade, que não é muita, mas já consegue perceber estas coisas, né? E que nós ficamos perguntando por que é que nós ainda vivemos concomitantemente no mesmo planeta com seres que praticam atos que nós chamaríamos de bárbaros, no sentido assim de desrespeito total do companheiro, desrespeito total daquela alma irmã, filha do mesmo Deus. Mas nós temos que entender é que nós estamos saindo agora, aos poucos, é que nós estamos saindo dessas mesmas práticas. Nós estamos nos libertando delas. E é preciso que nós nos esforcemos para nos libertarmos delas o mais rapidamente possível, para que nós possamos ter um pouquinho mais de paz no nosso coração. Porque apenas a paz de consciência, daquela que tem a sensação do dever cumprido, daquela que transmite aquela sensação de que fez todo o possível, não apenas deixou de fazer o mal, mas fez todo o bem possível. Somente esta consciência há de nos dar a paz que nós tanto almejamos. E não é uma paz inação, não. É uma paz viva, uma paz de trabalho, mas uma paz de harmonia, uma paz que venha nos fortalecer e nos fazer sentirmos cada vez mais filhos de Deus. Nosso Pai é Criador. Então, dizem os Espíritos que nós estamos nesta fase de transição agora, não é? Nós estamos na fase aguda da transição agora de mundos de expiações e provas para mundos de regeneração. E tanto é que esses Espíritos das Pleiades, lá de Alcione, estão vindo nos ajudar. Estão reencarnando, segundo os Espíritos, todos aqueles luminares da antiguidade. Estão reencarnando para nos ajudar, para nos puxar, para nos elevar, para que nós possamos participar desse processo de transição. E aí então, nós vamos viver num mundo, pelo menos, onde o mal não predomine. Onde já haja uma dominância, onde haja maior número de pessoas que encaram o companheiro como um irmão. Encaram o companheiro como alguém que mereça a nossa colaboração, que mereça a nossa atenção, o nosso respeito. Então, esses mundos regeneradores, onde as almas ainda têm o que expiar, mas já estão se repousando desse processo todo que nós realmente nós nos sentimos às vezes fatigados dentro dessas condicionantes todas das quais nós tomamos conhecimento e vivemos muitas vezes, não é? Porque nós aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, não estamos muito longe das barbáries, como ocorre praticamente em todo o nosso planeta. Os mundos felizes, então, onde o bem predomina sobre o mal, é o estímulo para nós, para que nós venhamos a nos unirmos, a nos fortalecermos ao máximo, a juntarmos todas as nossas forças e ao mesmo tempo implorarmos a Jesus, implorarmos a Deus que nos ajudem, porque sem essa ajuda nós não seremos capazes de romper com o nosso passado tão próximo. É preciso que nós contemos com a ajuda de Jesus, dos Espíritos amigos, de Deus, nosso Pai, para que nós consigamos
incorporar esses valores que nos estão sendo ensinados, que estão sendo mostrados, que foi exemplificado por Jesus e por tantos outros espíritos iluminados, para nos mostrar o caminho, para nos dizer, sigam por aqui, é por aqui que vão encontrar a paz. E essa é a nossa grande busca, e esse é importante que nós saibamos que existe todo esse processo evolutivo, que existe todo esse potencial, todo esse universo à nossa espera, aguardando apenas que nós nos decidamos a promover o nosso próprio desenvolvimento, a promover a valorização do nosso ser através dos atos de amor e de misericórdia. É esta a mensagem que nós queremos trazer nesta noite, para que nós nos sintamos integrados a todo esse processo, a todo esse movimento evolutivo. E nós estejamos ali firmes mesmo, buscando sim vencer a cada dia uma dificuldade, fazendo com que, de passo a passo, de degrau a degrau, nós alcancemos a tão almejada felicidade.